5 de maio de 2025, em algum lugar do DF. Nesse final de semana, mais especificamente no sábado, eu reparei numa grande avenida bem movimentada, uma avenida comercial, em uma cidade aqui no DF, algo bem inusitado. Inusitado ou bem costumeiro. Acho que mais costumeiro do que inusitado. Foi um adolescente de mais ou menos 15, 16 anos. E estava sentado na calçada, bem em frente a um restaurante. E era mais ou menos entre 11h30, meio-dia 15, por aí. E aí eu estacionei o carro, comecei a ver de dentro do carro aquele adolescente. E comecei a refletir, a pensar em algumas coisas. Eu já tinha visto esse adolescente em uma outra cidade, bem próximo dessa cidade onde eu estava estacionado no sábado. E nisso eu percebi que quando eu vi pela primeira vez, eu achava que fosse uma adolescente, uma menina. E dessa segunda vez, eu tive certeza que não era uma menina, e sim um menino, um adolescente, porém querendo ser menina, ou já quase que uma travesti. E aí eu comecei a pensar sobre isso, até porque eu tenho duas filhas da mesma faixa etária. E não que seja snob ou algo do tipo, mas as oportunidades e busca das duas em relação, fazendo essa comparação da realidade e oportunidade desse menino barra menina. E ali, ela sentada na calçada, e todo mundo passava, olhava, julgava e não ajudava. E eu fiquei pensando, mas o porquê de toda essa situação? Sendo que a sociedade ela é assim mesmo. Ela olha, ela para olhar, para observar, acusa e depois julga, mas não faz nada. E é muito triste e ao mesmo tempo revoltante, como eu também faço parte dessa mesma sociedade e tenho uma função social exercida, né, porque eu exerço a advocacia. E aí eu comecei a refletir sobre aquela questão, sobre essa pessoa. Uma pessoa invisível, uma pessoa entre parênteses, sem perspectiva alguma, até sem futuro, porque estava mais do que estampado no seu rosto, em primeiro lugar, fome, em segundo lugar, o desamparo, em terceiro lugar, ela sabia que ninguém ia parar para ajudar. E eu fiquei ali em torno de 15 a 20 minutos e ninguém realmente parou para ajudar ou para perguntar se ela precisava de alguma coisa, se ela queria alguma coisa, se ela estava com fome. E nisso eu vi que a margem da sociedade, aquelas realmente que precisam de algum tipo de ajuda, de auxílio, de amparo, realmente essa suposta ajuda não vai chegar. Primeiro por conta dos governantes, segundo pela população levada até por uma
questão de preconceito, não vai ajudar. E aí quando a gente fala de preconceito, e quando a gente fala de outros adjetivos, e como eu trouxe à baila esse exemplo, né, dessa menina, moradora de rua, jogada, totalmente desamparada, eu percebo que é quase algo sem solução. Primeiro porque a gestão pública é ineficaz. Segundo, porque a generosidade e a compaixão humana, a cada dia que passa, ela se torna cada vez mais líquida, ela se esvai. E ninguém faz nada por ninguém, sem o interesse por trás. Isso é que é mais doloroso e complicado. Se não há um interesse, não há ajuda. Existem pessoas generosas, compassivas, que ajudam, sim, existe. Mas a cada dia que passa, essas pessoas parece que vão entrando em extinção, porque são raras pessoas que têm uma atitude, um gesto de amor, de carinho, sem ver, sem enxergar a condição ou de gênero ou de qualquer coisa do tipo, e sim pelo afeto, pela compaixão, pelo próximo. Mas como diz a Bíblia, né, que o amor de muitos esfriará. Assim tem esfriado a cada dia. Complicado ver uma pessoa num estado degradante, humilhante. Mas essa é a nossa realidade. E que a gente possa, quando se deparar numa situação semelhante a essa, olhar para si próprio, olhar para quem nos cerca, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos pais, e fazer o bem. E vida que segue.